Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui hoje para refletirmos sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O item Causas atuais das aflições. E nos diz assim: Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Preliminarmente, teremos que estudar sobre as justiças das aflições. Então vejam o que nos orienta o nosso Evangelho. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E realmente, como explicar nessa humanidade tão materialista, que é preciso abrir mão de certas coisas, é preciso abrir mão de momentos de felicidade, para que a gente possa, então, buscar a felicidade através desse aprendizado, com as nossas dores, com as nossas tristezas, mas também com as nossas alegrias. E por que tantas diferenças entre os homens, diferenças de ventura e sucesso? A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. O nosso Pai é soberanamente justo e bom. Então não podemos crer que nos daria essas aflições sem uma causa, sem um objetivo posterior. No capítulo número 2, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus já nos fala da vida futura, e traz lá grandes ensinamentos. Não vim, o meu reino não é desse mundo, diz ele. E há toda a explicação nesse capítulo sobre essas questões, de que a vida futura é muito importante. Aliás, deva ser a nossa preocupação enquanto estivermos aqui na Terra. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Vejam, se Deus é justo, como é que nós podemos, nós, aqui réis imperfeitos, réis mortais, achar que Deus daria uma causa injusta às nossas aflições? As causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida. Nesse estudo de hoje, nós iremos abordar apenas as causas atuais, as causas da vida presente. Em outro momento, nós iremos abordar, então, as causas de outras fora desta vida. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Muita gente diz, mas eu devo ter feito alguma coisa na vida passada, eu joguei pedra na cruz. No meio espírita, muita gente diz, eu estou aqui recuperando coisas da vida passada. Mas não, nem sempre. A maior parte das nossas aflições, certamente, ela tem lugar nessa vida. É aqui que nós cometemos muitos erros. Mesmo que tenhamos feito um planejamento reencarnatório quase perfeito, antes de aqui estarmos no planeta de provas e expiações. Mas mesmo esse planejamento é muito pouco seguido, depois que estamos, como dizem os Espíritos, no invólucro carnal, com todas as suas tentações, com todas as suas vicissitudes. Quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Vejam, né? De seu orgulho e de sua ambição. Nós temos vários casos de pessoas que acabaram se derrocando, né? Por causa do seu orgulho, da sua ambição, né? Que foram além dos limites. Então não há causa em vidas passadas. Há causa nessa vida presente. E é aqui, né, que nós temos que objetivar o nosso estudo, né, para ver realmente se o homem é responsável ou não por seus infortúnios. Quando se arruina por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. A gente vê, né, em muitas histórias de heranças, né, de heranças de grandes famílias, de grandes patrimônios, né, em que os filhos não foram preparados para herdar esse grande patrimônio, né? E aquele esforço todo dos pais que amealharam uma fortuna, às vezes gigantescas, né? Vai todo pelo ralo. Quando os filhos, netos passam, ou seus sucessores, né, passam a administrar esses valores. E a gente vê que houve muita dilapidação de patrimônio, né? Porque esses também que receberam como herança não estavam preparados para lidar com isso. Poucas foram as famílias que prepararam seus herdeiros para seguir com seus negócios, seguir, né, conservando seu patrimônio, conservando através do trabalho, né, esse patrimônio. Poucas famílias prepararam seus herdeiros. E a gente viu, né, nesse Brasil afora muitas fortunas, né, que foram, se esvaíram, se foram pelo ralo, né, pela intemperança, né, pela falta de perseverança, pelo mal proceder, né, ou porque esses herdeiros não souberam limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. A literatura, né, a TV, o cinema, né, são pródigos, né, em nos apontar casos assim. É quando a vida, a arte imita a vida. E realmente acontece, né? Aqueles interesses, aquelas vaidades, né, que são saciadas com a conquista de um outro, somente pela satisfação de ter um troféu na mão, né? Um corpo bonito, um rosto bonito ao meu lado, né? Ou também, né, um rosto bonito que traz amealhado junto uma fortuna, né? Ou mesmo esses relacionamentos que são feitos somente no interesse financeiro, né? Às vezes interesses até familiares. E o coração não tomou parte alguma. E aí se tem essas histórias todas de infelicidades, né? E mesmo de tragédias, né? Que acabam em tragédias, assassinatos, né? Ciúmes doentios, né? Um comportamento, né, nada normal, mas que é porque começou já de maneira muito errada, né, esses relacionamentos, porque neles não tomou parte alguma o coração. Quantas dissensões funestas, disputas se teria evitado com pouco tempo de moderação e menos suscetibilidade? Vejam, no mundo atual, ou se pegarmos toda a história da humanidade, né, quantas guerras? Quantas vezes, né, os homens se desentenderam apenas por dissensões funestas? Às vezes eram as vaidades de algum rei, de algum imperador que tinha sido ofendido, né, na sua vaidade, no seu orgulho, e vinham muitas guerras, né, e com elas muitas mortes. Vejam só, se estudarmos todos os conflitos da humanidade, né, quantos bilhões até de vidas, né, se perderam, né, nesses conflitos. Só nas duas grandes guerras, né, foram milhões de pessoas que se perdeu nesses conflitos aí. Ainda assim, né, a humanidade segue rumo ao conflito, sempre buscando conflitos, e muitas vezes por interesses econômicos, né, porque uma nação quer vender suas armas para outra, então cria conflitos para que se possa, né, negociar esse macabro produto, que são as armas de aniquilação em massa. E não vamos nem falar nas armas nucleares, não é mesmo? Mas, bem, se tivéssemos um pouco de moderação e menos suscetibilidade, certamente isso, né, não teria todas essas trágicas consequências que trazem para a humanidade.
Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Olhem só agora, né? Nós temos essa grande pandemia, né? Que é o coronavírus, que atinge quase todas as nações do mundo. E certamente no seu decorrer, né? na sua evolução, vai atingir todas as nações do mundo e vai levar dezenas de milhares de vidas. Nesse momento a gente vê que a intemperança e os excessos de todo gênero, né, eles levam a isso. Por que a falta de cuidado? A gente tem visto as autoridades recomendar que as pessoas não saiam de casa. E a gente olha pela janela, há muita gente circulando que não deveria circular. Vejo que, né, a humanidade mesmo pede, né, por causa dessas intemperanças, né? Porque é preciso cuidar também do corpo, não só da mente. Do corpo, da mente, para que haja uma harmonia. E vejo também que nessas questões das enfermidades, né, sempre aparecem pessoas aproveitadoras, né, a gente querendo ganhar com essas grandes crises, né, a gente querendo também passar imagem de Durão, como vimos, né, manifestações de diversas pessoas, uma dizendo, mas só vai morrer 5 ou 7 mil, por que, né, parar toda uma nação por causa só de 5 ou 7 mil pessoas mortas? Quer dizer, a vida não vale nada para essas pessoas, não é verdade? Por que se preocupar com isso se o todo é mais importante? Não. Se não cuidarmos dessas questões da doença, né, serão muito mais do que 5 ou 7 mil pessoas. Serão milhões de pessoas no mundo. E é preciso então que cuidemos. E nessa hora o interesse econômico não pode ser maior do que o interesse humano. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Vejam só, né? A gente tem tantos casos, e hoje principalmente, né, em que pais, né, em vez de acompanharem seus filhos, né, com proximidade, principalmente nas escolas, vêm as escolas reclamar dos professores, muitas vezes os agredindo, como já tinham sido agredidos por seus filhos, né? Por acharem que seus filhos estão sendo perseguidos, que os professores não podem fazer o que estão fazendo. Os professores muitas vezes são agredidos, né? São ofendidos em sala de aula por alunos que não têm educação, que certamente não receberam em casa e que não sabem se comportar, né, perante o coletivo. E é preciso, né, que os pais assumam esses valores, que passem esses valores para os filhos, mas muitas vezes não são os exemplos adequados. E aí acontecem todas essas confusões, né, de os filhos terem más tendências que não são corrigidas. E quando os professores, então, na sua prática de ensino, são obrigados a refutar essas más tendências, né, são incompreendidos. Nós temos muito ainda a crescer. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Estamos convidando a essa reflexão de que as nossas causas de sofrimentos, nossas causas de desabores não estão em vidas passadas. Pode acontecer, né, de algumas coisas, sendo que nós estamos lá, então, resgatando velhas dívidas, não é verdade? Mas a causa principal, as causas principais de nossas aflições geralmente estão nessa vida. É preciso, então, colocar a mão na consciência e ver qual é a responsabilidade de cada um nas suas infelicidades. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre os que trazem prejuízo à sociedade e não sobre os que só prejudicam os que as cometem. Então, veja, a nossa lei humana, imperfeita como é, não tem, né, a dimensão da lei divina. A lei divina nos diz que somos responsáveis pelos nossos atos, inclusive os atos que nos prejudicam. Então, veja, há pessoas, né, que praticam, pessoas que estão desequilibradas, muitas vezes
também assediadas por maus espíritos, enfim, irmãos, né, que merecem a nossa comiseração e a nossa atenção, mas pessoas que cometem o suicídio. E vejo que isso é uma falta que prejudica só a si mesmo, né? E será também cobrada, né? Será também responsabilizada pelos espíritos superiores. Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, deploráveis. Então, alerta, né? Não adianta a gente achar que está sempre sozinho, que mesmo estando num ambiente em que não há mais ninguém, lembremos que estamos sempre acompanhados dos espíritos e sempre acompanhados por Deus. Nossos espíritos, amigos, nos dizem que não cai uma folha no mundo sem que Deus saiba, sem que Deus conheça. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre responsabilizado. Os responsáveis por nossa vida, meus irmãos, somos nós mesmos. Alguém vai dizer, mas essa pessoa pode estar obsidiada, pode estar fascinada, pode estar subjugada. Realmente pode. Mas a literatura toda nos ensina que esses obsessores não chegam perto da gente por nada. Não é sem nenhuma intenção, é claro. Mas também não se aproximam, não conseguem o seu intento se não tivermos a sintonia mental com eles. Por isso que as nossas aflições, meus irmãos, muitas vezes são causa nossa mesmo. Tem sua causa em nosso pensamento, em nossas atitudes, em nossa maneira de ver a vida. Assim, confiamos, né, que o Pai jamais quer que nos perdemos. Jesus já havia dito nos Evangelhos, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Não é verdade? E o Pai é amoroso, soberanamente justo e bom. Tão amoroso que mandou seu Filho maior para conosco, a que deixará-se caminho, que são os seus Evangelhos. Esse caminho que nos leva na busca da perfeição. E certamente um dia chegaremos lá, muito perto do Pai, muito perto dos bons amigos espirituais. Que aproveitemos sempre toda essa lição que vem de cada momento de nossa vida, de todas as oportunidades que o Pai maior nos dá para evoluirmos. Que assim seja, meus irmãos.